Olá pessoal, estamos aqui para mais um Network Nova Magazine, levando o que há de melhor de Votuporanga para você. E olha só, você que precisa aparecer, você que quer atrair mais clientes, já saiu na revista Nova Magazine? Procura o Marcelo, o contato nosso está aqui na descrição, para que você possa entender tudo que a Nova Magazine pode proporcionar para sua empresa, seja desde a atração de um novo lead até a fidelização desse cliente. E hoje eu trouxe aqui para conversar, ter um bate-papo, o Edgar, do Rei do Óleo de Votuporanga. Olá, Edgar, tudo bem? Tudo jóia com você. Como é que tá as coisas? Muito bom, muito obrigado por aceitar o nosso convite, em Opa. participar desse projeto, em confiar na Nova Magazine e em poder contar aqui para que as pessoas possam conhecer como que a Rei do Óleo pode ajudá-los. Claro. Mas antes, Edgar, vamos fazer um bate-papo aqui. Vamos deixar esse pessoal te conhecer. Quem que é o Edgar? De onde que ele veio? Onde que ele nasceu? O que que ele come? O que que ele gosta de fazer? Vamos lá. Joga bola? Não joga? Não Conta um joga. pouquinho pra gente. Infelizmente, esportes coletivos eu não vou bem, cara. Não vai bem? Não. Só nos individuais eu vou um pouco melhor. Que esporte que você gosta? Cara, eu gosto muito de natação e musculação. Eu acho que musculação acho que eu faço desde moleque. Então, acho que 16, 17 anos eu comecei a treinar. Já. Legal. E de onde, é natural de Votuporanga? Veio de fora? Não. Nasci aqui em Votuporanga, minha família é toda daqui. Meus avós, enfim, todo mundo é daqui de Votuporanga mesmo. Estudei sempre aqui. Eu morei fora um ano só, eu acho que tinha 7, 8 anos que eu morei um ano em Jales. Depois eu retornei e estou aqui em Votuporanga desde então. Jales, cidade boa também, Jales. Muito bacana. Com os amigos lá. E Edgar, hoje você empreende, é empresário na cidade, mas como que foi? Sempre sonhou com isso ou não? Não, cara, eu sempre quis ter meu próprio negócio, né? Eu comecei a trabalhar aos 17 anos, mas sempre fui funcionário. Comecei trabalhando em garagem de compra e venda de caminhão, depois trabalhei bastante tempo com informática e internet, cheguei a trabalhar uma época em construtora, e depois eu fiquei algum tempo na concessionária Chevrolet aqui de Votuporanga, trabalhando com venda, e passei 10 anos depois da minha vida trabalhando com produção de shows e eventos. Ah, legal. Então especialidades mútuas aí. Eu já trabalhei com bastante coisa já. E aí, a pandemia, como a gente trabalhava com evento, eu fiquei praticamente 2 anos sem trabalhar, porque o setor de eventos ficou parado. E aí eu resolvi pegar o dinheiro que eu tinha guardado aí nesses 10 anos trabalhando com evento e montar um negócio. Né? Legal. E já era, você falou que tem experiência até com caminhão, já era a sua intenção pensar em algo para automóveis ou não? Foi por questão da pandemia e a tua possibilidade ali? Não, eu realmente queria alguma coisa que fosse pro lado de carro, de automóvel, de manutenção automotiva de uma maneira... Gosta de um carro bem cuidado, Gosto, então, né? Com certeza. E como que é aqui em Votuporanga? O pessoal procura antes, deixa para depois, são fiéis aos carros, porque em alguns lugares que eu passo, as pessoas deixam depois que as coisas acontecem, até a troca do óleo, né, vai deixando vencer e isso acarreta outros problemas. Como que é Votuporanga? Como que é esse mercado aqui? Cara, na realidade eu acho que o brasileiro, de uma maneira geral, tende a fazer as coisas tudo meio atrasado, né? Então hoje você vê as pessoas vão fazer uma troca de óleo e passa a quilometragem correta do óleo, normalmente não trocam os filtros no tempo correto de troca, e isso com certeza faz com que os carros tenham um custo depois maior de manutenção, e não preventiva, né? É uma manutenção corretiva no caso, né? Então você pega, por exemplo, tem muita gente que não troca o filtro de combustível. O filtro de combustível ele é desenvolvido para 10 mil quilômetros. Só que o cara fala assim, putz, eu vou trocar uma sim, uma não. Então a bomba de combustível trabalha numa tensão incorreta, com fluxo incorreto. Isso aumenta o consumo de combustível e depois, lá na frente, vai acontecer um problema com a bomba. Aí o cara vai trocar a bomba e gasta 400, 500 reais na trocar a bomba, em vez de trocar um filtro de combustível que custa às vezes 20, 25 reais. Entendeu? Então, pelo fato de não trocar o filtro, ele sim vai acarretar outros problemas que às vezes ele nem imaginava. Não, com certeza. E depois, né, acaba acontecendo, o brasileiro, você acabou dizendo assim, mas por que não me falaram antes? Ou aconteceu o problema na bomba depois de uma troca, mas porque já vinha de uma recorrência de nunca trocar os filtros. Né? E essa questão de troca de óleo, a gente vai entrar também no assunto aqui um pouco sobre essa questão ambiental, porque é uma necessidade, é uma preocupação do meio ambiente. E dessa questão de óleo,
Hoje a gente tem também essa entrada dos carros elétricos. O Uhum. que você vê em relação a esse mercado? É bom mesmo? Tem pessoas que acham que é legal, tem pessoas que não. O que você, Edgar, acredita desse novo momento? Essa evolução tecnológica e agora tem muito carro elétrico já rodando em algumas cidades. O que você acredita disso? Bom, vamos lá. Eu gosto de carro de uma maneira geral. E, na verdade, eu gosto de tudo que tem motor. Qualquer coisa que tenha motor é um negócio que me fascina. E o carro elétrico, ele com certeza vai ser um negócio que vai ser introduzido, a gente querendo ou não. Porém, existem algumas questões muito importantes sobre o carro elétrico. O carro elétrico utilizando bateria, no meu ponto de vista, daqui a alguns anos isso não vai existir. Porque a bateria, ela não é ecológica. Então, a parte boa do carro elétrico é o motor elétrico. Legal. E não o restante do carro elétrico. Tanto é que algumas pessoas, alguns amigos que já tiveram ou têm carro elétrico passam por problemas diários com relação a carregamento. A chegar no lugar e o carregador está quebrado, chegar no lugar e o carregador está vandalizado, ou não ter a disponibilidade, tem 5, 6 carros carregando, esperando mais um. O Brasil hoje ele sofre com infraestrutura com relação a isso. É só você pensar o seguinte, você pega um prédio com 30 apartamentos que não tem um sistema elétrico desenvolvido para aquilo, o cara tem que colocar uma tomada de 60 amperes para cada 2 vagas que tem num apartamento dessa, o prédio teria que passar por uma reforma elétrica e dobrar a capacidade elétrica, certo? E a gente hoje, a gente não consegue fazer isso. Se todo mundo decidisse comprar carro elétrico hoje, o sistema elétrico não tem como. Não só aqui, em qualquer lugar do mundo. Por isso que isso tem que ser uma coisa gradual e tem várias tecnologias como a Toyota, por exemplo, que está investindo em carro híbrido, mas com funcionamento a hidrogênio. Legal. Que daí eu acho que é o futuro. Meu ponto de vista, é o carro do futuro, é o carro a hidrogênio com motor elétrico. Esse sim é um carro limpo. E aí vai ser limpo, economia. Exatamente. Aí é uma outra questão, porque você vai parar num posto e vai abastecer o seu carro com hidrogênio e vai seguir viagem, como a gente faz com um carro a combustão normalmente. Legal. Né? No meu ponto de vista, eu acho que esse é o caminho do futuro do automóvel. Legal, né? Legal. Muito bom conversar com quem entende realmente. E, Edgar, rei do óleo. Sim. Então, pela marca, a gente já sabe então que tem a respeito de óleo, trocar manutenção do carro, mas o que mais vocês oferecem para quem leva o carro lá na Rei do Óleo? Bom, vamos lá. A Rei do Óleo é uma franquia. A gente hoje está mais ou menos com 300 lojas. Legal. Inclusive tem uma abrindo em Fernandópolis agora, que é mais próximo da gente aqui de Votuporanga, também vai ter mais uma loja aqui próximo. E a gente é especializado em troca de fluidos, de uma maneira geral. Então a gente faz troca de fluido de radiador, troca de fluido de freio, fluido do câmbio automático, diferencial, caixa de transferência, enfim, todos os fluidos que tem dentro do seu veículo, a gente faz a troca. E isso é engraçado, porque tem muita gente que não sabe, por exemplo, que precisa fazer uma troca de fluido de radiador. Só acha que é eterno aquilo ali. Não é. Só deixar lá. Exatamente. Fluido de radiador, como fluido de freio, é para ser feita a troca mais ou menos a cada 20 mil quilômetros. E a gente tem equipamentos que conseguem fazer a medição para saber se precisa ou não ser trocado. Muito bom. Porque às vezes o carro está com 20 mil quilômetros, mas ainda não precisa ser feita a troca do fluido de freio, por exemplo. Sim. A gente tem um equipamento, a gente coloca e a gente tem como saber se precisa ou não ser trocado aquele fluido. Né? O que pode acarretar essa necessidade antecipada para trocar um fluido de freio, por exemplo? Ou até mesmo do... Bom, o fluido de freio é muito simples. O fluido de freio ele é hidrostático, ele absorve umidade. Então, conforme você vai utilizando o fluido de freio, ele vai adicionando umidade dentro daquele fluido, até chegar no momento que quando você precisar fazer uma frenagem de emergência, aquele fluido vai entrar em ebulição, ele vai ferver dentro dos conduítes ali de freio e você simplesmente vai perder o freio, entendeu? Óbvio que isso não acontece de uma hora para outra, porque as montadoras, as marcas, trabalham com uma grande margem de segurança para que isso não aconteça, entendeu? Certo. Mas a troca de fluido de freio ela é necessária a cada mais ou menos 20 mil quilômetros. A gente tem que fazer a troca. Certo. Tanto é que se você levar o seu carro numa concessionária para fazer as revisões, no plano de revisão da concessionária vai estar lá, troca do fluido de freio, tem lá. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? O brasileiro, deixa para depois eu vejo, depois eu faço.
E aí isso pode ocasionar um acidente, alguma coisa assim, é mais grave. Então hoje, qualquer tipo de fluido para o automóvel, a Rei do Óleo consegue atender. Todos eles a gente tem. Tá? E para quem não conhece ainda e está nos vendo agora, como que eles podem te encontrar na cidade de Votuporanga? Qual que é o endereço? Qual que é o WhatsApp? Qual que é a melhor forma de contato para poder agendar? Bom, a gente fica na Avenida Vale do Sol, que é uma avenida bem conhecida ali. O número é 5122. Vale do Sol, 5122. Bem fácil de lembrar. O telefone nosso lá também é o WhatsApp. Eu acho que é a maneira mais fácil de contato, inclusive para fazer orçamento, pode ser tanto pelo telefone como pelo WhatsApp. É 17 prefixo 99622-8486. Também bem fácil de lembrar aí, tranquilo. Nós estamos também na rede social, no TikTok, no Facebook, no Instagram, nós estamos também. Rei do Óleo Votuporanga? Rei do Óleo Votuporanga. Legal, então já sigam aí, Rei do Óleo Votuporanga, acompanhem as novidades. Ou você que já está em Votuporanga, vai lá na Avenida Vale do Sol. Conhecer nossa 5122. loja. Exatamente. E, Edgar, para que possa realmente entregarmos um pouco mais de conteúdo, você falou de como as pessoas podem cuidar melhor do carro, Sim. o que elas precisam fazer, só que negócios são feitos de pessoas. Uhum. E a maioria das pessoas que nos seguem também são empreendedoras. Uhum. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal a respeito de quem pode estar começando a empreender ou de repente está no meio do empreendimento ali e tem aqueles dias que, o que eu faço hoje? Dá aquela vontade de, será que eu vou embora? Será que eu fiz a coisa certa? Eu queria que você deixasse uma mensagem, porque eu acredito muito que se tem alguém que pode mudar o mundo é o empresário, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem para os empresários que estão nos vendo. Cara, na verdade eu não vou deixar uma mensagem, vou deixar uma reflexão. A minha vida toda, meu pai sempre empreendeu e minha mãe é produtora rural, que não deixa de ser um empreendimento, né? Então os meus pais eram empresários e eu nunca fui, eu sempre fui funcionário. Então eu sempre tive uma visão do negócio da ótica do funcionário, de ver como funciona o negócio e tal. A partir do momento que eu montei o meu próprio negócio, você inevitavelmente passa a ter a ótica de quem está empreendendo, de ter as dificuldades, de autorizações, de legislação, de impostos, enfim, para você se adequar àquilo. E aí, quando você senta e vê tudo aquilo na sua frente, você fala assim, mano, eu não sabia que era desse jeito. E na realidade eu não posso falar isso, porque eu sabia. Só que eu não sabia que era da maneira como é. Que era tão forte. Exatamente. Eu sabia que ia vir imposto, eu sabia que trabalhista, hoje achar pessoal para trabalhar é muito difícil, entendeu? Por isso que eu acho muito importante você valorizar as pessoas que estão trabalhando com você. E valorizar não só financeiramente, valorizar como pessoa. Dentro da minha loja tem uma pessoa que trabalha comigo, que é meu amigo, a gente fez tiro de guerra junto, e ele está sempre junto comigo, e é um cara que a gente sempre está conversando e a gente se ajuda. Porque o funcionário tem a ótica do funcionário, do colaborador, e nós temos uma ótica nossa. Por isso que é tão importante você escutar o que o teu colaborador está falando. Prestar atenção. Eu acho que o principal é você prestar atenção no que os seus colaboradores e os seus clientes estão falando. Eu acho que isso a chave. É a chave. É igual reclamação. Eu entendo que quando acontece uma coisa errada, eu prefiro que as pessoas me liguem ou me mandem um WhatsApp, até no meu telefone particular. Putz, Edgar, tive lá na loja, aconteceu isso, assim, assim, assim. Por quê? Porque daí eu vou poder tomar providências para eu conseguir melhorar o que estava acontecendo. Legal. Entendeu? Legal. Já aconteceu comigo, de eu ir em algum lugar, não gostar do que tinha acontecido, eu mandar para o dono, que inclusive é conhecido, faz parte do meu ciclo de amizade, e a pessoa fica incomodada com a reclamação. E a reclamação, ela tá para ajudar a gente, sim, não atrapalhar. Exatamente. Entendeu? Então, isso eu acho que é um negócio muito importante. Então, escuta o que o teu cliente está falando e presta atenção no que seus funcionários estão falando. Porque, às vezes, a virada da chave do negócio dar certo ou não está nesses dois detalhes. Que as pessoas têm... Até aquela questão que a gente estava conversando antes de começar, da arrogância de achar que o homem, principalmente, que não precisa de ajuda. Né? A gente precisa de ajuda, sim.
Eu, por exemplo, se eu não tivesse a ajuda da minha mãe, por exemplo, que me ajudou muito, 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 a loja não estaria aberta, entendeu? A pandemia, por exemplo, que eu fiquei 2 anos sem trabalhar, se eu não tivesse o meu psicológico muito, muito tranquilo, muito focado no que eu acredito, eu poderia ter problemas. Eu não tive, por quê? Porque eu estava tranquilo. Sim, e questão de base familiar, você Com falou, de certeza. conseguir ouvir, né? Porque a gente falou aqui nessa live sobre o avanço tecnológico e eu tenho um pouco de preocupação com a geração youtuber que, como aprendeu muitas coisas com a internet, não valoriza os pais. Não valoriza o que os pais falam, o que os pais podem fazer ou podem até oferecer, porque querem medir um outro nível de padrão, não valorizando o que você acabou de falar, as pessoas que elas dão o melhor que elas têm, né? E como que você falou que não ia deixar uma mensagem, mas você deixou muitas mensagens aqui, ó. Uma delas aqui, ó. Valorize as pessoas que estão com você. Isso é importante. Valorize as ajudas que chegam até você. Olha, você acabou de conversar. Na pandemia teve o desafio, e se não tivesse a humildade de aceitar a ajuda, talvez não estaria onde está hoje. Não, cara. Pô, durante a pandemia, eu vendi alguns bens meus que eu tinha conquistado durante esses 10 anos trabalhando com o evento, que foi uma época da minha vida que eu consegui ter, enfim, me sobressair, ter um bom salário, então eu consegui guardar dinheiro durante esse tempo. Então eu conquistei algumas coisas que eu tive que vender na pandemia, tive que abrir mão, coisas que eu amo, enfim, eu simplesmente tive que me adequar. Sim. Porque se você não faz isso, conforme você passa dificuldade, ou se você não está preparado para isso, e aí é onde mora o problema. É por isso que muitas empresas quebram, falem, justamente porque a pessoa não está preparada para a dificuldade. O cara vive no limite o tempo todo, então esse é o problema. Agora, se você está tranquilo, se você está resguardado, quando acontece alguma dificuldade, você consegue negociar, você consegue adequar aquilo. Enfim, eu morava 5 anos sozinho na pandemia. Eu simplesmente liguei para minha mãe e falei: mãe, é o seguinte, estou sem trabalho, posso voltar a morar com você? Minha mãe tem uma casa aqui e uma em São Paulo. Eu posso voltar a morar na sua casa em Votuporanga? Tem algum problema? Não, Edgar, pode, fica lá. Quanto tempo você precisa? Eu falei: eu vou precisar de tanto, tanto. E minha mãe também é uma pergunta: quanto tempo? X. Ela é processual. Não, minha mãe combinou, tem que cumprir. Tá certo. E eu aprendi isso a vida toda. Então. Essa questão da pandemia que você está falando, Edgar, é muito importante ressaltar isso, porque eu tive alguns clientes que não estavam preparados, né? Clientes da mentoria que não estavam preparados para esse momento. E isso é muito importante, também poupar, porque se acontece como teve, ninguém acreditava que aconteceria uma pandemia, uma paralisação. Tá, e se acontecer hoje, ó, a gente acabou de sair, estamos melhorando, a economia fluindo, estamos aqui levando o que há de melhor de Votuporanga para você. Mas se o teu negócio para hoje, quanto tempo você consegue ficar funcionando de portas fechadas? Isso é uma pergunta que nós precisamos fazer como empresários todos os dias. Quanto é que nós estamos conseguindo poupar? Porque não tem como só entrar, você acabou de dizer, ó, sabia que tinha alguns desafios, porém a empresa tem que dar lucro. Não é simplesmente aumentar o nosso status de vida, estilo de vida e o nosso ganho, e sim ela ter lucro. Quanto tempo as nossas empresas continuarão abertas se as portas não puderem abrir? Como é que a gente funciona? Avanço de tecnologia mesmo, internet. Quantas empresas não estavam na internet, num contato, numa captação, como canal de vendas, ou um marketing, ou realmente um atendimento, algum produto ou serviço que pudesse ser entregue ali, somente de forma remota, né? Hoje, você falou da questão que o WhatsApp é o maior contato e o melhor contato da rede Óleo. Sem dúvida. Aplicativos para Votuporanga. Como é que você acredita? A gente falou de carro elétrico, é o futuro. Para carro, agora, para a questão de manutenção. Aplicativos que facilitem. Se você tem alguma... Agora é você falando a sua dor. Você tem alguma solução, você tem alguma dor que acredita que alguém poderia trazer a solução para Votuporanga para ampliar esse atendimento em tecnologia? O que seria bom hoje no teu mercado? Não só no meu mercado. Um negócio que eu sinto, às vezes, um pouco de dificuldade aqui em Votuporanga, e pode ser até uma ideia de aplicativo, fosse não uma lista telefônica, mas se for assim, putz, você coloca lá, pô, tô precisando de um encanador. Um encanador. Aí tem lá, sei lá, 10 contatos de encanador. Um exemplo, né? Porque eu vejo muito, tipo, putz, eu preciso instalar um ar-condicionado.
Aí você vai num amigo, né? Pô, você conhece alguém que instala ar-condicionado? Pô, eu conheço o fulano. Chama lá, tá, beleza. Ou não, chama o ciclano. Você vai mais por indicação, Sim. principalmente aqui no interior. Em São Paulo, a minha mãe me mostrou que lá tem como se fosse um guia, né? Um negócio que, putz, encanador Higienópolis. E daí aparece lá alguns profissionais e tal. Isso é um negócio que não tem aqui, eu acho que seria um negócio até bacana de fazer, por exemplo. Sim. Né? Então não tinha. Você pode acessar, então, portal novamagazine.com.br. Rei do Óleo vai estar lá também. E vai ter várias soluções por categorias. A gente pensando nisso, e também foi para a questão dessa pergunta, porque nós estamos pensando em pegar o site e transformar num app, para que esteja no celular das pessoas. Mas até isso acontecer, o site está no ar, portal novamagazine.com.br. E algumas pessoas me perguntaram onde é que nós estamos gravando, né? E o lugar que nós estamos gravando, esse lugar lindo, maravilhoso, é da Maiara. Chama O Jasmim Secreto. É um café maravilhoso. Eu não sei se você já conhece, mas se não conhece, precisa. Se já conhece, volta, porque a cada dia ela traz uma novidade. Coisinha feita pela avó, receitas caseiras. Ó, eu nem vou ficar estendendo tudo que é legal que ela oferece, senão a gente teria que fazer um outro podcast só falando do Jasmim Secreto aqui, e que também tem no nosso canal a Maiara sendo apresentada e falando da solução que ela oferece. O Jasmim Secreto aqui em Votuporanga. E partindo já para essa despedida, Edgar, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua mensagem, pela sua história de vida, né? Sua experiência, poder compartilhar com a gente, isso é muito bom, isso que vai realmente fortalecendo as relações. Sim. Pela aula que você deu para os empreendedores aqui de não desistir, não desista. Não, você falou algo que poucas pessoas tocam. Muitas pessoas chegam até mim, no caso de mentoria, pensando em lucro, em produtividade, em resultados. E vamos lá, vamos metas. Isso é importante. Você já foi lá no ponto crucial que a gente também fala. Pessoas. Valoriza as pessoas. E eu acho que essa é a mensagem de hoje. Mas sabe o que é um negócio engraçado? Porque é o seguinte, ter meta e querer que a empresa dê lucro é uma consequência do serviço bem feito. Isso aí, se a empresa, de uma maneira geral, ela é uma engrenagem. Se ela não estiver girando corretamente, você não vai atingir o lucro. Exatamente. Só que o lucro não é o objetivo, é a consequência. É isso que as pessoas não entendem. Dinheiro é só dinheiro, é resultado. Exatamente. Exatamente. Eu tenho conhecidos meus que montaram empresa e aí começaram a trabalhar e aí começa, putz, vou trocar o carro. Cara, mas você precisa disso agora? Aí, pum, troca. Agora eu vou construir uma casa. Meu, calma, segura um pouco. As pessoas não querem plantar, elas querem colher. Exato. Colher. Não, planta, semeia, espera a chuva, porque é assim que funcionam as coisas. Né? Exato. Aí depois, quando se tiver sólido, aí você vai trocar carro, construir casa. Exato. Eu acho que esse é o grande problema dos empresários, de uma maneira geral, que estão começando. O cara começa, a hora que começa a tirar o pescoço fora d'água, o cara se endivida de novo. Aí, a hora que ele começa a tirar o pescoço fora d'água, ele se endivida de novo. E esse é o problema. Nunca cria um caixa, nunca tem verdadeiros resultados. Exatamente. Está sempre só correndo atrás de aumentar a venda. Exatamente. Mas, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigado você que está nos dando essa audiência, acreditando no nosso projeto. Nova Magazine, Network Nova Magazine, levando o que há de melhor de Votuporanga para o mundo. Fala um tchau pro pessoal e relembra como que eles podem encontrar você. Opa, tá? Cara. Pessoal, muito obrigado. Quem precisar de troca de óleo ou dos fluidos, inclusive troca de óleo de câmbio, por exemplo, a gente está na Avenida Vale do Sol, 5122. O telefone lá é o 17 996 22 8486. E é isso aí. Beleza. Obrigadão. Obrigado, viu? Deus abençoe. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.